Oiê, tudo bem? Essa beldade é a Dorytaenopsis Big Lip flameada, tá vendo? Essa aqui é o lip, lábio, e é maior. Ela é grossa, mas assim, ela não é lisinha, ela é meio que irregular. Acho que por causa dessas pintinhas, né, que ficam meio que em relevo. Linda, né? Ela veio só com uma haste, não tem tantas flores assim, mas é magnífica, vai crescer aqui, é só eu cuidar bem. Ela veio já grandinha, com 1, 2, 3, 4 pares de folhas. Lembrando que Dorytaenopsis, ela é uma planta que tende a ter mais pares de folhas do que a Phalaenopsis, porque não caduca tanto, as folhas de baixo não caducam com a facilidade da Phalaenopsis, que tem um certo número de pares de folhas que ela acumula, a maioria uns 4 a 6 pares, a gigante aí mais, tal. A Dorytaenopsis, ela tende a ter a haste floral mais grossa do que a Phalaenopsis. De novo, as maiores têm naturalmente as hastes florais mais grossas do que as menores, em geral. Dorytaenopsis é a mistura de Dorita com Phalaenopsis. Lembrando que as que tem as folhas aqui atrás assim bem roxinhas, essa não é o máximo de roxo que eu vi, é roxinha. Elas tendem a precisar de um sol um pouco mais filtrado do que a Phalaenopsis ou a Dorytaenopsis, que não tem essa parte de trás tão roxa. A minha Chocolate Drop é uma que tem a parte de trás absurdamente roxa, então ela precisa de um sol bem mais filtrado, bem pouquinho assim de sol passando e encostando nela, né, incidindo nela, cedinho de manhã, bem no finzinho da tarde. Essa daqui já vai precisar mais do que ela, porque não é tão roxa atrás, só que um pouco menos do que aquelas que têm as folhas verdes mais claras. Então eu vou ter que ficar de olho para não murchar. Ela veio com a folha firme, ela não é do tipo que fica com a folha em pé, pelo visto. Ela veio com matinho, eu já tirei o esfagno que foi colocado só para proteger ela na viagem. E lembrando que essa é do Orquidário Fogaça, ela vende só por WhatsApp, ela não vende via site, outras mídias sociais. Ela tem outras mídias sociais, mas a venda é exclusiva via WhatsApp, tá? Ó, o vaso é bem furado. Eu desinfetei ele porque tinha outra planta. Esse é um de 14 de altura, um pouco menos de largura. Eu que fiz os furos com aquele ferro, sabe, quando você manda lavar as roupas, que mandam aquele cabide de ferro, você tira o plástico em volta e mantém o ferro. Nem sempre é de ferro, né? Tem uns que vem de plástico. Eu apertei antes. O substrato aqui é mix e esfagno. Ó, esse tipo de substrato retém umidade demais pra mim. Ah, esqueci de falar. O telefone eu sempre coloco nas descrições de vídeo também, tá, gente? Dá uma olhada na descrição do vídeo, que ela tem o que eu utilizei, vídeo que eu recomendo. Às vezes eu não recomendo na hora que eu tô filmando o vídeo, mas tem lá alguma coisa que eu esqueci de falar. E os vendedores. A Jaqueline tem o telefone exclusivo do Orquidário Fogaça. E, gente, não fiquem mandando 1 milhão de mensagens, porque a mensagem sobe e ela foca nas mensagens mais antigas, para poder dar prioridade a quem escreveu primeiro. Mas é 11 9 40 67 15 81. Então eu tiro bem o substrato, porque o esfagno não dá certo no meu cultivo,
né? É melhor Sphagnum aqui no miolo do que aquela esponja, porque a esponja parece que arranca a raiz, sei lá. Retém umidade demais pro meu cultivo. Ó, apodrece raiz, aqui tem um monte de matinho. O matinho não deixem, porque ele rouba os nutrientes da planta. Eu vou usar carvão e pedras naturais, não pode ser tingido, o carvão tem que ser novo, em pedaços maiores para não segurar a umidade demais, tem que secar, o substrato tem que secar em até 2 dias. Eu uso vaso de plástico. Esse é o meu cultivo de apartamento que eu percebi ser necessário no meu tipo de ambiente. Pessoal, é a única maneira de cultivar a orquídea? Claro que não. É importante você conhecer o seu ambiente para saber o tipo de substrato, de vaso que é mais adequado para você, tá? Mais uma coisa temos em comum. O local precisa ser arejado, ter uma certa umidade no ar, que não quer dizer que você tenha que ficar regando a sua planta o tempo todo, porque senão ela vai morrer. Tá vendo? As raízes, elas estocam a água que você... Ela se alimenta e bebe muito mais pelas raízes do que pelas folhas, tá, pessoal? As folhas você ajuda a manter a umidade, quando você borrifa água nas folhas, especialmente na parte inferior, porque ela absorve a água que é absorvida pelas folhas. Por exemplo, uma muito debilitada sem raiz, acaba sendo praticamente a única maneira. Vocês podem ver, demora muito a hidratar as folhas. Por quê? Porque ela não absorve muita coisa pelas folhas, mas alguma coisa ela absorve, a maior parte é pelas raízes. Porém, se você ficar molhando essas raízes aqui, isso é o velame, a capinha, a raiz é esse negócio fininho que tá dentro. O velame, ele puxa a água e os nutrientes e leva até a raiz. Se você ficar molhando o tempo todo e ela não tiver tempo de secar, o velame vai acabar apodrecendo. O velame aqui tá firme. Tá firme. Eu só encontrei acho que 2 raízes, umas 3 raízes com podridão, né? Essa daqui também tá. É que tá colada agora. Mas aí eu deixo. A que sai na mão eu tiro. Aí aqui, ó, tem raízes novas. Tem uma semente de alguma coisa aqui. Eu tiro absolutamente tudo. Aqui a vantagem é que ela veio com ferrinho. Vou tirar isso. Esse mix eu costumo separar para plantas terrestres, tá, pessoal? Eu não uso em plantas epífitas, porque saliniza o substrato, apodrece, aí começa a desmanchar, acumula, como se vira terra, aí absorve, fica muito molhado, apodrece, saliniza o solo, retém umidade e não é legal. Então eu vou colocar aqui, ó, essa planta por enquanto. Eu vou mexer no ferro. O que eu vou fazer com esse ferro que ela já veio? Eu amei que veio com ferro, Jaqueline. Eu vou usar esse porque eu tô com uns mais fininhos, que não são exatamente os mais firmes para ela. Eu tiro. Ela muitas vezes manda desenvasada, tá, pessoal? Se a viagem é muito longa, a planta sofre mais se ela estiver envasada. A minha, o que acontece? Ela manda em um dia, chega no outro. Que o máximo que já deu foram 2 dias. Aí o que eu faço? Ela mesma prefere enviar na segunda-feira na maioria das vezes, gente. Se vocês comprarem na terça e ela enviar na segunda-feira da outra semana, é melhor. Agradece, viu? Agradece, porque daí vocês têm menos chances da planta chegar debilitada. Ela sabe bem onde chega rápido, onde demora. É só perguntar. Lembrando que ela vende via WhatsApp, então ela não sempre está online naquela hora. Tem um monte de vendas, tá? Que ela tem que fazer. Então, ó, eu tentei deixar o mais reto possível. Por quê? Porque eu vou dobrar ele. Eu vou medir mais ou menos aqui com o vaso quanto eu tenho que dobrar.
tá vendo? Que eu vou deixar agora, vocês vão ver no fundo do vaso. Vamos ver se Aí eu venho aqui, foi muito, não precisava de tudo isso. Aí vocês vão dobrar de novo para deixar a planta presa. Aí esse lado aqui eu vou... Vocês encontram, eu comprei o meu, só que tá um plastiquinho verde em volta, é um pouquinho mais fino, mas tem maior, tem menor. Aí você vem aqui, ó, aqui tem um... Consegui dessa vez. O vídeo passado eu me atrapalhei. Ó, ainda dobrei muito ferro sobrando. Aí eu venho aqui, para passar tem que estar o mais reto possível, né? Aí eu venho aqui no fundo, esses buracos aqui ainda também fixa mais ainda a sua planta. Eu venho aqui, coloco o ferro, se eu colocar no buraco certo, certo, né? Os que estão mais só. Aí eu tento colocar bem dentro. Não tem como ficar bamba, né? Mas você também pode não colocar assim no furo, não tem problema. Você vem aqui, dobra o seu ferro, super bem dobrado, para ele firmar. Eita, aqui. Foi besteira aqui que eu fiz. Foi exagero, zelo em excesso, mas tudo bem. Agora não tem como não ficar firme, né? Aí esse daqui é a parte que vai ficar fixo na haste floral, tá? Bom, vamos lá, sem machucar a planta. Eu vou colocar no fundo do vaso para estabilizar o vaso, lembrando que eu limpei bem essas pedras, tá? Limpei muito bem com água sanitária. Aí eu coloco, porque com as minhas plantas, a maioria, Phalaenopsis, maioria, estão dentro de casa. Tem algumas fora, um lugar com sol mais filtrado, com plantas que filtram o sol, que são de mais sol. Eu balanceio o ambiente, tá, pessoal? Isso aqui são pedras naturais. Nada de pedra tingida, pedra de rio, pode ser aquela pedra de construção, pode ser seixo, mas não pode soltar tinta, tem que ser natural, de um tamanho mais razoável, né? Não muito pequeno, que senão retém muita umidade. Eu não encontro mais essa pedra aqui. É pedra mais que se vê no jardim. Então eu esterilizei as pedras, lavei o vaso. Pedrinha de naftalina no fundo do vaso. Essas pedrinhas também estabilizam o ferro, ó. Porque daí você previne de cochonilha de raiz, tá? Pode ser que vocês ouçam um barulho de saco plástico. É que meus gatos amam saco plástico e caixas. Eu tenho 3 gatos. E como esse plástico não tem a alça nem nada, eles não vão se enforcar, porque era onde estavam os papéis higiênicos. Eu esvaziei. Tô bem, tô tranquila. Mas eles estão brincando lá. Aí aqui eu já coloquei as pedras. Vocês viram, né? Bastante substrato aí embaixo. Eu posso até prender assim, né? As raízes. Eu penso num lugar que eu vá poder colocar haste floral para fixar aqui no ferro. Eu vou colocar as raízes para dentro e as que vierem a nascer para fora, então para fora. É sempre bom regar antes de replantar para as raízes ficarem mais maleáveis. Mas é que como ela chegou,
lá do orquidário Fogaça, eu tava com medo de, com bastante sphagnum para proteger na viagem, eu tava com medo dela tá com muita água, sabe? Tentem evitar o contato das folhas no substrato, caso não seja possível evitar, tirem essas folhas de baixo, porque senão elas vão acabar apodrecendo. Acabei não tirando. Vamos lá, tentar acomodar as raízes. Se algumas estiverem muito duras de colocar pra dentro, tudo bem. Pode pôr pra fora. Aí eu levanto ela, ela ficaria tombada se ficasse fora, tá? Porém, ela não vai ficar fora, ela vai ficar dentro, e dentro eu não tenho como ficar jogando água com mangueira, né? Por exemplo. Eu vou fixar agora com o carvão. O carvão deixa o substrato mais neutro, então a planta não tem tanto problema de intoxicação por excesso de adubo. E também ajuda a fazer a planta absorver os nutrientes, mais nutrientes do adubo. Então o carvão, gente, é excelente. Você tem carvão, é bom o carvão triturado em plantas terrestres, sabia? Ele neutraliza o solo de plantas que não gostam de muita acidez. E a orquídea é uma, por isso que não é para deixar coisa que se decompõe, tá? Aí eu acho que é isso aqui. Já fixei ela. Daí ela fica com as raízes mais ou menos mais para livres, né? Mas estão firmes, fixas. Aí, quais são os adubos que eu uso, gente? Sem adubar em excesso, tá? Que não é legal adubar em excesso. A planta, ela acaba não se beneficiando, ela acaba se intoxicando e pode prejudicar a floração ao invés de ajudar na floração. Então, eu uso a Forte Orquídeas Floração uma vez por mês. Só se eu estiver regando todos os dias, eu ponho 2 vezes por mês, portanto, a cada 15 dias. Eu escolho o final de semana, normalmente o primeiro final de semana do mês. Aí, quando tá seca, eu rego. Ui, meu Deus, seca, eu rego. Aí, só de novo, depois de 15 dias, só se eu estiver regando todos os dias. Como tenho feito agora, porque ela tem pego sol, sim, porém o nosso inverno tem sido atípico, muito quente, e a primavera não está sendo muito diferente disso. Acabou de começar. Bem-vinda primavera. E absurdamente, por estar absurdamente quente e elas estarem pegando o sol do inverno, porque o meu sol bate mais tempo durante o inverno e ainda segue, diminuiu um pouco a extensão no apartamento, mas ainda segue tomando sol na primavera. Daí é o que acontece, ela tá pegando um sol muito quente que é atípico para a época do ano. Então eu tô tendo que regar mais. E tá seco, então eu tô tentando manter uma certa umidade. Quando você machuca a planta ou corta a haste floral, que eu vou fazer se essas folhas começarem a murchar, coloquem canela no corte, no machucado, na raiz quebrada, na raiz cortada, tá bom? Que ajuda a selar e previne de fungos por causa da rega. Aqui eu tenho basacote, ele é verde, mas que eu coloquei aqui dentro. Esse são umas bolinhas que vão enchendo de água e soltando o adubo aos pouquinhos. Aí quando não tem mais, estoura a bolinha, que dura de 3 a 5 meses, vai depender do número de rega. Se você regar todos os dias, é mais provável que dure 3 meses. Aí aqui essas bolinhas, aqui tem bolinha presa, é basacote, o basacote plus 6M, 16, 18 mais 2.
Esse aqui tem uma validade longa, vai valer até 2026. Mas você também pode usar, esse aqui é do Lucas, assim como os meus arames aqui, né? Para segurar as plantas, amarrilho. Aí pode ser também o Osmocote 14, que é mais balanceado. Tanto um quanto o outro vocês podem colocar em todas as suas plantas, até as comestíveis. E aqui é o que foca na floração, por isso que tem esse 45 aqui. Que significa que o foco maior é a floração. Eu já tô dando o outro adubo, que é para manutenção, e ele já tem mais, o Basacote tem mais aqui desse de crescimento. Eu não preciso ficar entupindo de adubo. Se você quiser colocar o bocache, coloca mais do que nunca nesse porta-adubo que o Lucas vende. Eu sempre coloco o contato dele em descrição de vídeo quando eu replanto plantas dele. Se eu esquecer aqui e você quiser, me pergunte, mas tem outros vídeos. Aí, quando eu uso esses aqui, se não for o Basacote ou o Osmocote, eu só uso para orquídea, tá? Vocês podem também usar, aí não precisa desse porta-adubo, o químico, que é o Forte Orquídeas Geral, que funciona como esse, mas aí você vai colocar uma vez por mês também, e é melhor não colocar junto com esse. Então vocês colocam depois de 15 dias o de floração. Eu acho que dá mais trabalho. É o químico também, Forte Orquídeas, mas não que foque na floração. Esse é floração. Pode ser esses dois químicos, como pode ser esse aqui que dura muito mais, de 3 a 5 meses, pode chegar a 6, o Basacote, pelo que eu li, mas eu não vi chegar a 6 comigo. Então vocês têm menos trabalho, né? Só ver, quando a bolinha estourou, repõe. Se vocês esquecerem por 1 mês, 2 meses, não vai matar a planta. Aí essa daqui, uma vez por mês. Eu rego quando as raízes estiverem pedindo rega, que elas estiverem esbranquiçadas, mas se eu não estiver vendo direito todas, eu sei que eu posso regar junto com as outras, tranquilo. Porque o meu substrato seca rápido e vai variar também a rega. Se você quiser, coloca um palitinho no fundo do vaso para ver se ainda tem umidade, porque a gente não vê nesses vasos assim. E também tem uma coisa, a rega ela não vai variar com o calor, mas sim com a umidade do ar e quanto o sol está incidindo na planta. Por exemplo, às vezes você vai regar muito mais no inverno do que no verão. Se tiver, porque no inverno o sol é mais baixo no planeta, então ele atinge mais assim de lado, enquanto no verão ele tá mais lá em cima, então logo faz sombra. E tem que ver, não é o verão todo, o início do verão o sol tá mais baixo, ou o final do verão o sol tá mais baixo do que o auge do verão. Então a primavera, por exemplo, o último mês da primavera eu vou ter menos, o sol mais a pino do que nos outros 2 meses, entende? No último mês do verão o sol já está baixando, então vocês têm que conhecer a luminosidade solar do ambiente de vocês, quanto tempo de sol bate, porque se só bate 2 horas do sol da manhãzinha ou do final da tarde, a pior coisa que vocês podem fazer é colocar um sombrite, é desnecessário. O sombrite é para quem não tem como balancear a luminosidade solar, o quanto ela atinge as folhas das plantas, e vai variar de acordo com a espécie, a cor, às vezes. Se o seu lugar é mais quente, você vai precisar de menos horas de sol, ou um sombrite mais fechado ou mais aberto se bate menos, mas bate sol o dia inteiro assim mesmo. Então, menos que eu digo com menos intensidade. E é isso aí, pessoal. Agora, torcer que a floração dure, porque às vezes quando vem assim de viagem, encaixa outro ambiente, às vezes é o terceiro já ambiente seguido dela, ela sofre um pouco, pode ser que a floração não dure. E eu notei que nem sempre é porque foi replantada, tá? Às vezes é por causa dessa mudança de ambiente. Mas as mini pode ser por causa de replante. Aí quando isso acontece, eu corto a haste floral e ponho canela, que eu prefiro ter a planta. E quando é de mercado e logo vem para minha casa, eu tiro ao máximo, que é o que eu falei na semana passada,
ou o mix, ou o sphagnum. Deixo só aquela esponja que não dá para tirar no vaso dela mesmo, coloco no lugar que ela vai ficar permanentemente. Aí quando a floração estiver acabando, eu faço o replante, ela já se adaptou ao ambiente novo, né? Então isso é para as mini, porque as mini são mais enjoadas, mas elas dão flores muitas vezes mais vezes do que a maior. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha ajudado. Desculpa que ele tenha ficado um pouco comprido. Curtam aí o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para saberem sobre novos vídeos e divulguem, façam perguntas sobre o meu cultivo de apartamento. Ainda dá tempo aí de curtir, hein? Tchau!